Tá aparecendo aí para vocês? Aí. Para mim tá agora, ó. Muito bem. Que depois essa aula fica gravada. Então, meninos, a gente começa hoje a falar sobre prontuários, né? Quando a gente fala de prontuário, para quem não é da área, como é que é a visão do que é um prontuário? Alguém já manipulou, que não é da área, já manipulou, já mexeu num prontuário? Sim ou não? Não, eu nunca mexi. E você acha que é como um prontuário? O que tem que ter num prontuário? Conta para mim. Eu acredito que os dados do paciente, tudo aquilo que o paciente tem feito durante a internação dele, né? Porque eu acho que um erro num prontuário pode ser fatal até para o paciente. Eu acho que tem que ser uma coisa bem elaboradinha. Tem que ser uma coisa que tem que ter todos os dados de uma forma correta, né? O que mais? A alta do paciente também entra? Entra, eu preciso ter a alta aí descrita, né, dentro do prontuário. Preciso ter várias... Prescrição médica. Isso, várias folhas. Pensem que eu tenho que ter, como se fosse um portfólio, eu tenho que ter várias folhas nesse prontuário, ou, né, no eletrônico, que a gente vai ver que também tem várias abas, que elas permitem a gente inserir informações multiprofissionais. Então, pensem que um prontuário, ele não é formado só de sinais vitais, né, do exame do paciente e de medicação, do relato médico. Ele compõe com mais coisas, né? Ele tem mais etapas. Então, é isso que a gente vai ver aqui. Mas antes da gente entrar nele, né, a gente precisa entender quais as legislações envolvidas. Todo mundo lembra o que é Corém, certo? Que o Corém é o nosso conselho regional, né? E o Corém, ele traz lá o código de ética, que vocês estão vendo aqui, né? Que é como a gente faz, quais são as leis que regulamentam, né, a nossa profissão, o nosso exercício da enfermagem. E ele traz para a gente o que é importante para o enfermeiro, que ele precisa, né, acima de tudo, trazer as informações e ter uma responsabilidade muito grande com esse prontuário, né? Uma das colegas aí falou primeiro, acho que tem que estar bem certinho para não ter problema para o paciente, para, né, não ter erro. E sim, né? Então pensem que lá no artigo 25, né, do Código de Ética, ele traz o quê? Que é responsabilidade da enfermagem, né, que a gente traga isso registrado de uma forma completamente fidedigna. O que é fidedigno? Né? O mais correto possível do que foi feito, do que foi realizado, de como o paciente se sente, do que ele relata que ele, né, que ele vem sentindo, do que ele chegou na clínica apresentando. Então, tudo isso tem que ser registrado da forma mais correta possível. Vocês estão vendo lá, né? Informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. Então, desde quando ele chegou até quando ele vai embora, com tudo que ele veio, né, de doença, com tudo que ele, né, com orientações, com condutas, tudo isso tem que estar no prontuário. E é uma grande responsabilidade do enfermeiro fazer isso. Vocês estão vendo que, né, ele deve prestar informações aqui, ó, escritas e verbais. Então, muitas coisas que a gente vai fazendo durante o cuidado, né, às vezes alguma orientação, isso também vai ser expresso no prontuário. Então, foi orientado ao familiar fazer assim, assim, assado com o paciente, né, com o fulano, em casa, né? Tô dando um exemplo bobo só para vocês entenderem que tudo tem que estar relatado lá. Porque vocês imaginam se, por acaso, algo que foi comentado verbalmente, olha, dona Maria, faça assim quando chegar em casa, né? Depois da alta, a senhora pega essa ferida e faz uma limpeza com um soro fisiológico. E ela volta lá, ele interna aquela ferida horrível, né? Piorou muito. E aí a gente vê que, né, na verdade,
a paciente ela pode entrar lá e falar assim, não, mas eu não entendi que era com soro fisiológico, eu entendi que era para lavar com vinagre, né? Percebe? Então, a gente precisa registrar isso no prontuário, falar, ó, não foi orientado, tá aqui, tá registrado, né? O familiar estava ciente, foi no dia tal, eu fiz essa orientação na frente do técnico tal, na frente do outro enfermeiro não sei o quê. A gente sempre põe isso em registro para que todo mundo não se prejudique, né? Não é só prejudicial uma informação mal relatada para o paciente ou para o familiar, também é para a equipe de enfermagem ou para a equipe multiprofissional, né, como um todo. Então, por isso que é importante a gente colocar não só o que foi feito mesmo, mas toda a orientação que foi realizada. Isso também é importante dentro de um prontuário, tá? E isso aqui também é garantido aí, contém, está contido no Código de Ética de Enfermagem. Certo, meninos? Eu coloquei aqui também, depois, aqui não está aparecendo muito bonitinho, não sei por quê. Mas tem o link para vocês, acho que vocês conseguem abrir aí de casa, tá? Muito bem. O que é um prontuário, né? O prontuário, ele é todo o acervo, então, tudo que fala, tudo que traz lá, né, documentado de uma forma padronizada, né, que tem uma característica de ser analisado, de ser pesquisado, de servir como um registro legal, né? Ele serve para alguma análise de justiça. Né? Então, o prontuário, ele é algo que precisa realmente estar completamente correto, sem erros, sem rasuras, tá? E tem que ser disposto, tem que estar disponível para todos os profissionais, tá? Todos os profissionais que realizarem cuidado, que passarem por esse paciente, vão registrar o seu cuidado nesse prontuário, certo? Por isso que fala lá também que é um relato contínuo do estado de saúde. É uma evolução daquele paciente que a gente espera, né? Ou a gente vai registrando aí o que acontece com ele, né? Às vezes ele pode não evoluir para um bem, né? Às vezes ele não tem um prognóstico. Prognóstico é pensar daqui para frente, né? Às vezes a saúde dele daqui para frente, o prognóstico de saúde dele não é bom, né? Ele está com uma doença crônica, é algo que ele vai entrar, por exemplo, num cuidado paliativo, ou seja, que ele não tem mais chance de uma sobrevida longa, ele vai virar óbito, né, em um momento ou outro, porque ele está com uma condição de doença, né, condenada, é crônica, não tem jeito, não vai curar, e tudo isso precisa estar lá registrado nesse prontuário, tá bom? Tudo bem, gente, até aqui? Estão entendendo? Vocês que não são da área, eu sempre me preocupo, porque às vezes eu vou falando palavras ou termos que não sei se vocês já ouviram, então qualquer coisa parem e perguntem. Alguém abriu o mic aí. Pro, Oi. tem alguma ordem que precisa estar o prontuário? Vai de acordo, geralmente, com cada instituição, tá? Geralmente, começa pelo prontuário, pela ficha médica, depois a enfermagem e depois as demais coisas, né? Ou exames, ou nutrição, eles vão passando assim. Mas, geralmente, começa pela ficha médica e pela folha de enfermagem. Seguida da de enfermagem. Obrigada. Nada, amor, porque bate o olho, você já pega a prescrição de medicamentos, tá? Então, é a primeira coisa que tem lá, né? Diagnóstico, medicamento, geralmente é assim. Mas vai de acordo com a instituição, tá bom? Tá bom. Como a gente está falando aqui, ó, o hospital, então, ele mantém um prontuário padronizado, né? Do formato que ele acha melhor, né? Desde que permita aí o registro de todo mundo de uma forma tranquila e fidedigna, como a gente falou. Uma coisa importante é que antes sempre foi um prontuário de papel. Agora a gente tem um prontuário que ele é eletrônico, tá? Então a gente consegue acessar os dados desses pacientes via sistema, tá? Então geralmente o hospital ele compra algum software, né? Algum programa de computador
e ele tem aquele programa padrão para fazer os registros, às vezes ou por checklist, ou ele tem lá uma parte que é para descrever o relato lá da história do paciente. Geralmente é um prontuário assim, tá? Que também é bem bacana, otimiza muito, e ele permite as duas coisas, né? A gente consegue também registrar, arquivar da mesma forma como os de papel, tá? Os primeiros prontuários que se tem relato, né? Claro que vocês vão ver, se vocês forem ler o livro depois a fundo, né? Vocês vão ver que ele fala lá até dos tempos da pedra, que a galera registrava as coisas na parede, enfim, né? Tem desde isso daí. E depois em papiros, né? Lá nos tempos egípcios. Então sempre teve um jeito de tentar registrar. Para a gente, o que importa é saber que no Brasil, o primeiro hospital que tem relato da implantação aí de um sistema de arquivo, de fazer um arquivamento, né, que é o SAMI, tá? Foi o Hospital de Clínicas, né, o Hospital das Clínicas, vinculado à USP. Ele é que pensou lá em 1943 nessa questão de um serviço de arquivo, né? Então se a gente está tratando desses pacientes, vamos tentar fazer um arquivo aí para que a gente tenha como ver se esse paciente saiu, se a gente precisar, ou se ele ficar internado, né, por um período prolongado. Tem gente que fica 30, 60, 90 dias no hospital. Então, eu preciso lá de um registro de tudo que foi feito com ele, certo? Claro que com ali o convênio vinculando ao INSS, a Previdência Social, em 70, né, que ainda era chamada INPS, né, agora a gente tem o termo de INSS, né, foi melhorando a questão do prontuário, de como relatar, de como fazer, né, dessas sequências mais ou menos que deve seguir cada prontuário, tá? Então isso foi sendo muito importante para os registros de prontuários que a gente tinha lá desde o começo, né, de 1950, 1970. Hoje, né, com o avanço todo que a gente fala da tecnologia, meninos, a gente tem o prontuário eletrônico que eu falei para vocês, que é super legal. Às vezes, dependendo do software, ele é em abas, né, ou em links, assim. E ele também é padronizado, ele também tem lá, de uma forma organizada, e mantém ele permite com que a gente insira as mesmas coisas que a gente colocaria num prontuário físico, num prontuário de papel, tá? Então, às vezes, é o que eu falei para vocês, ele é uma checagem de itens, ou ele tem lá um campo para você relatar alguma coisa importante, pertinente daquele paciente, tá bom? O legal do prontuário eletrônico é que a gente não precisa, depois de um certo tempo, tornar ele eletrônico, né? Porque a gente sabe que papel, uma hora ou outra, ele se deteriora. Então, eu posso guardar esse prontuário de papel para sempre? Posso, desde que eu digitalize, né? Ou eu vou escanear, ou eu vou microfilmar, para que eu consiga guardar esse documento aí pelos anos que forem necessários. Tá? E aí o eletrônico ele já fica tudo em arquivo, certo? A gente já consegue deixar lá no computador e beleza, não tem problemas com isso, tá? Mas como a gente falou, o prontuário ele vai ter lá a informação de todo mundo, de todos os profissionais, né? Tem que ter lá relatos de saúde de todo mundo, né? Do paciente, escrito por todos os profissionais, os exames que aquele paciente fizer, todo o tratamento que foi pensado e realizado com ele, e também a evolução clínica do paciente, tanto para cura e alta, né, ou melhora e alta, ou para o óbito. Tudo tem que estar registrado, tá bom? Para que eu vou usar esse prontuário? Para que ele é importante? Né? Ele é importante para o paciente, claro, porque ele é um registro, é uma garantia de tudo de tudo que aconteceu dentro daquela internação daquele paciente no hospital, e também é um respaldo, que a gente sempre fala, vocês vão ouvir respaldo o resto da vida da enfermagem de vocês, né? Vocês vão, o paciente e o hospital tem um respaldo, por quê? Porque ele tem onde se salvaguardar,
né? Se acontecer alguma coisa, se o familiar quiser entrar com processo, se eu tiver algum problema com o hospital, alguma negligência, né? Ele deixou de fazer um cuidado. O prontuário pode condenar ou salvar aquela pessoa que te cuidou, ou aquele hospital, né, por uma falta de cuidado com aquele paciente, enfim. Por isso que ele tem um peso muito grande, ele é tão importante, tá? Também é importante para a equipe, porque aí todo mundo consegue planejar um cuidado que a gente fala mais integral, né? Eu consigo olhar o paciente não só a doença que ele entrou com a queixa, mas eu consigo olhar todo ele, né? Eu consigo olhar o problema nutricional, eu consigo olhar as particularidades ou cardiologista ou de pneumo, eu consigo ter um olhar grande nosso aí puxando a sardinha para o nosso lado da enfermagem, né? Quais os diagnósticos que a gente viu atrelados aos diagnósticos médicos? Porque sim, meninos, nós também fazemos diagnóstico, né? O que separa o enfermeiro do técnico e auxiliar é quando a gente sabe perceber e realizar a SAI, que a gente fala, que é a sistematização da assistência, e pensar num diagnóstico de enfermagem, pensar num cuidado, planejar o cuidado e implementar esse cuidado, né? E isso é feito tudo a partir do nosso prontuário, né? Tudo que a gente faz ali, né, do contato que a gente tem com o paciente, do relato que a gente faz dentro do prontuário, a gente consegue planejar todo esse cuidado, prescrever cuidados também para o paciente que a gente está cuidando. Certo, meninos? Beleza, por enquanto? Falei mais que uma matraca já. Quase 50 minutos direto. Tomar uma aguinha, senão eu morro. Vamos lá. As utilidades do prontuário. Então, ele serve para registrar a assistência, certo? Ele serve, né, para registrar lá pesquisa, né, o ensino e pesquisa. Então, ele pode ser fonte de consulta, ele pode servir para uma pesquisa científica. Então, por exemplo, de repente, vocês querem fazer uma iniciação científica, uma pesquisa, um mestrado, e eu vou utilizar dados antigos. Eu quero analisar uma faixa de anos. Eu quero ver de 2010 a 2020 quais foram os pacientes que deram entrada com insuficiência renal grave na UTI. Para eu conseguir esses dados, eu consigo onde? Posso conseguir em prontuários. Então, faço uma análise desses prontuários. Por isso que eles têm que estar disponíveis para pesquisa, né? Eu consigo ter o contato lá também para administração, para, se for possível, né, se for necessário, algum parâmetro legal de justiça, né? Consigo ter análise também de como fala? Cuidados de exames, né? Eu consigo ter acesso ao pensar em tratamento, né? A todo o sistema de doença que ele tem, a todo o controle que a gente faz, dado epidemiológico, consigo estipular tudo isso. Então, é algo que a gente, dentro do prontuário, o prontuário em si, ele dá uma gama de informações para a gente, né? Análises químicas, análises biológicas, a gente consegue avaliar esses indicadores, pensar o quanto de pessoas, por exemplo, a porcentagem de pessoas que deram entrada nesse hospital numa UTI com insuficiência renal crônica, eram mais mulheres, eram mais homens. Então, o prontuário ele serve para a gente fazer muita coisa. Por isso que ele é tão importante e por isso que ele tem que ser tão fidedigno, né? Ele tem que representar, ele tem que dizer a forma mais correta possível, né, do que aconteceu nessa estadia aí do paciente no hospital, né? E eu preciso, para compor, lembra que uma das meninas perguntou aqui, tem uma ordem, né? Como é que é como é que forma um prontuário? O que ele tem que ter? Ele tem que ser composto de formulários, né? Lembra que eu falei para vocês que parece um portfólio? Ele é cheio de etapas, né? Então, como eu disse, cada instituição, cada hospital, ele tem um jeitão de fazer o seu prontuário, desde que ele tenha
né, os dados de informação do paciente, desde que ele tenha a ficha médica e a parte que é multidisciplinar. Então, tem que ter a folha de prescrição médica, com todos os medicamentos que foram feitos, tem que ter a folha de anotação da enfermagem e a SAI, então, que é uma coisa que nós, enfermeiros, e a equipe de enfermagem, que é parceira, né, a gente vai usar muito essas fichas, porque dentro da SAI, que é a sistematização que vocês estão vendo, a gente consegue fechar o diagnóstico e prescrever medicamentos, porque lembra que eu falei, médico prescreve medicamentos. A gente, enfermeiro, prescreve cuidado, tá? Essa é a grande diferença. Então, o médico faz diagnóstico médico e prescreve medicamentos. A gente faz, né? O enfermeiro faz diagnóstico de enfermagem e faz prescrição de cuidado, tá bom? E a gente prescreve para quem? A gente prescreve para a equipe de enfermagem, para os técnicos e para os auxiliares. Percebe como o cuidado ele é feito de maneira muito casada. Por isso que o enfermeiro tem que ser muito parceiro dos seus técnicos e os técnicos têm que ser muito parceiros do seu enfermeiro, né? Para a gente ter um plantão tranquilo, para o cuidado fluir, né? As coisas têm que andar bem casadas. Por isso que essas fichas, esses formulários do prontuário, eles andam ali alinhados, né? Porque tudo que tem de dados brutos que o auxiliar técnico traz, sinais vitais, informações, como ele chegou, né? Como é que ele se comportou no banho, se apareceu alguma ferida, tudo isso permite com que o enfermeiro analise também esse paciente, né? Confira com esses dados coletados, pense em quais diagnósticos de enfermagem ele tem, e o que eu posso estipular daqueles diagnósticos, e quais cuidados que a gente vai prescrever, para que aquele técnico e auxiliar vá lá, realize o cuidado e faça a checagem, né, de que foi realizado aquele cuidado. Certo? Professora, Tem que ter lá. licença, Oi, meu bem. desculpa. Não, pode me interromper. Você consegue chamar uma aluna? Ela não está conseguindo entrar. Vamos ver, peraí. Porque eu tirei o tal do lobby. Eu não sei o que Claro, significa, ok. mas é porque... Tem um trem às aqui vezes- que bloqueava vocês entrarem, ó. Tá vendo esse bonequinho de chamada aqui? Geralmente Sim, ficava preso aqui, mas sim. eu tirei. É como se vocês ficassem esperando eu liberar. Mas me fala um e-mail aí que eu tento convidar. Tem Porque eu um não tenho nome como que é Vanessa Aparecida Gomes da Silva. Acho que eu não consigo pôr nome. Será? Tá. Acho que ela não vai aparecer. Ó, tá vendo? Ai, pera. Vanessa Gomes. Não vai, não, ó. Vanessa Aparecida Gomes da Silva. A gente que tem e-mail. Tá. Tá vendo, ó? É só pessoa, assistente, consultor, não sei quem. Tá. Tudo bem, E então. agora? Obrigada, Pro. E agora? Não vai conseguir entrar, será? Bom, tenta passar o link de novo no WhatsApp dela, ver se ela consegue entrar pelo celular ou pelo computador, para ver se dá certo. Tá bom? Vou falar assim. Obrigada. Imagina. Bom, voltando, né? A gente estava falando, então, que tem esses formulários e também a gente tem formulário de exames, né? Então, tem lá os exames, como a gente falou, biológicos, né? Os exames laboratoriais, exames de imagem, tá? Todos esses exames realizados vão ficando lá registrados, vão ficando lá arquivados dentro do prontuário. Também preciso ter o planejamento e o tratamento realizado, tá? E preciso ter como que se comportou a doença lá desse paciente, se ele progrediu, se ele evoluiu, né? E também fazer a alta que alguém perguntou lá no começo. Tem que colocar a alta do paciente? Tem. Né? Se a alta for celestial, que a gente brinca, né? Ou se ele morreu, ou se ele foi para casa, né? A gente coloca lá tudo isso registrado no prontuário, tá bom? Vocês estão vendo aqui que alguns hospitais eles têm o formulário de controle de gastos. Não são todos os hospitais que trazem dessa maneira, mas alguns colocam lá também esse controle de
insumos utilizados, né, os gastos, né, que foram estimados ali naquele cuidado. Tá? Às vezes isso também é contido no prontuário. Aqui tem uma cara de um prontuário, né, principalmente da parte da enfermagem. Então, vocês estão vendo aqui, ó, anotações de enfermagem segundo o prontuário do paciente. Então, como se a gente quisesse ir registrando, né? E eu tenho que ter o quê? Ó, eu tenho que ter sempre uma letra clara e legível. Isso vocês vão ver com mais calma, né? Mas só para vocês terem uma noção do que o prontuário, né? Ele tem que ter tipo de checklist, né? Eu não posso esquecer de ter lá, de não ter erros, tem que usar siglas, não posso abreviar tudo da minha cabeça, né? Porque tem sigla que ela não é universal. Agora, tem sigla que ela é, por exemplo, AVC ou AVE, né? Que é o acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico. Se em qualquer hospital que a gente bateu o olho, a gente sabe que AVC é isso, né? Ou que o AVE é isso, né? Agora, colocar várias siglas de várias coisas, às vezes complica dentro do prontuário, porque é regional, ou porque aquele profissional achou que era uma abreviação. Então, tem que tomar muito cuidado com esses tipos de siglas para que elas sejam realmente entendidas, que elas sejam lá aprovadas por aquele hospital, tá bom? Claro que tem que ter uma escrita objetiva. Hoje, a gente tem muito prontuário médico, por exemplo, com prescrição, que ela é o quê? É digitada, né? Ela vem impressa. Por conta de aquele monte de problema de erro com leitura da letra do médico, né? Também não tem enfermeiro que escreve também tão perfeito, não. Tem algumas letrinhas lá que depois nem o próprio enfermeiro consegue ler o que ele escreveu, né? Ou o próprio técnico. Então, é importante que a letra ela seja legível, a escrita seja objetiva. Eu também não posso ficar firulando, né? Para escrever no prontuário, numa manhã de sol, né? Esses dados não importam, tem que ser objetiva. Paciente admitido na clínica, 2 dias, não sei o quê. Eu tenho que ir colocando dados pertinentes, né? Eu não firulo em cima daquele registro, né? Pedi até para o marido, que trabalha em Diadema, pegar um prontuário, né? Uma sistematização aqui, ó, com os dados de como é que é feito lá no pronto-socorro municipal de Diadema, né? E aí vocês estão vendo, ó, que tem um espaço para colocar os sinais vitais, né? Então coloca a pressão arterial, a frequência cardíaca, a respiratória, a temperatura, né? A pressão venosa central, quando coloca, a saturação de oxigênio, o destro, que é o teste de glicemia, tá? E isso a gente vai colocando lá por período, tá vendo? Então, coloca no período da manhã, depois tem o período da tarde, o período noturno, lá tem já os horários corretos para fazer a verificação desses sinais vitais. Também, vocês estão vendo aqui que preciso de dados, né, do paciente. Quem é esse paciente, que leito que ele tá, principalmente se é um quarto que tem um montão de Maria, então preciso identificar, né, um montão de Josés. Geralmente a gente faz uma alocação, né, coloca os pacientes que são de nomes parecidos separados, justamente para não ter confusão. Mas, sempre que a gente vai pegar um prontuário, né, a gente vai beira-leito e checa também se aquele paciente daquele nome. Ah, o senhor é o José da Silva? Isso, José da Silva, confirma o leito, bonitinho. O senhor tem a idade tal? Isso, tenho. Confirmou, tô bonitinha, tô no paciente correto, consigo fazer os meus registros. Né? Aqui também vocês estão vendo que... Deixa eu conseguir um ponteirinho aqui bonitinho. Aqui. Né? Que é o balanço hídrico. Depois vocês vão aprender melhor aí para frente em saúde do adulto e tal. Né? Mas só para vocês terem uma noção, é o quanto de... Tá vendo aqui infundido? O quanto de líquido aquele paciente ingeriu, seja ele né, comida, água, dieta, medicação, soro, né? E tudo que ele eliminou. Né, ó lá, via urina, via fezes, via sonda, né, para eu entender o quanto de líquido está entrando e o quanto está saindo, porque às vezes a gente tem um paciente que está totalmente inchado, que a gente fala edemaciado, né, ou com aquele inchaço que é
generalizado. Sabe aquele paciente que ele tá inchado inteiro? Né? Perna, é pé, braço, é mão, você vê ele todo inchado? A gente chama de anasarca, né? Então, tudo isso que a gente vê no paciente, a gente vai anotando aqui, faz esse controle, tá? Bem rigoroso, né? Se ele tá usando quais equipamentos, estão vendo lá, ó, respirador, monitor, né? Nebulizador, o que ele tem ali de catéter, tem sonda, tem tráqueo, né? Ele usa alguma cânula, né? Tudo que tem lá no paciente. Outro catéter, né? Para infusão de medicamentos, drenos, enfim. Né? Vocês estão vendo que tem um monte de opção aí. Todo prontuário vai ter essa cara? Não, tá? Cada prontuário tem uma cara específica do serviço, tá? Vocês estão vendo aqui também que tem uma escala de coma de Glasgow, então que é, também vocês vão aprender mais para frente um pouquinho, mas é de como que é a resposta desse paciente, se ele tá um paciente que ele tá acordado e ativo, então se ele se comunica, né, se ele anda, se ele obedece às ordens que a gente vai pedindo, ele dá em resposta, fala, abre o olho, ele abre o olho, sozinho, espontâneo, né? Isso a gente vai olhando e vai sabendo como é que tá a condição daquele paciente, se ele é um paciente que ele tá tranquilo, acordado, ou se ele é um paciente que ele está piorando, rebaixando o que a gente fala, ele vai precisar ser entubado. Então, essa escala aqui, por exemplo, que tem nessa ficha, nesse formulário, permite que a gente avalie isso, né? Aqui vocês estão vendo também, ó, algumas siglas que são importantes e que são aceitas, né, nesse hospital. Lembra que eu falei para vocês agorinha? Não dá para ficar inventando lá um monte de sigla. Então, eu consigo colocar siglas que elas são padronizadas, tá? Para a gente realmente conseguir ter ali um controle do que foi escrito e registrado no prontuário. Aqui tem a cara da SAI, né? Aqui ele mostra para a gente como é que a SAI ela é realizada. Então, vocês estão vendo aqui, ó, um monte de o quê? Diagnóstico de enfermagem. Por isso que eu separei aqui para vocês. É para a gente já decorar tudo isso hoje no primeiro dia de aula? Não, vocês vão ter uma matéria só disso, só de SAI, né? Mas eu queria que vocês vissem que dentro desse formulário são essas fichas que são as mais importantes para nós, né? Para a gente que é enfermeiro. Então, é tanto essa parte que é mais os técnicos que vão realizar, quanto essa parte que é mais nossa, né? Que a gente vai pensar o que aquele paciente tem naquele quadro todo. Estão vendo lá? Ó, ele tem um risco para infecção, ele tem diarreia, ele tem constipação, né? A deglutição, engolir dele está prejudicado. Então, é sempre pensando nisso. Isso é um diagnóstico de enfermagem, tá? E aqui, vocês estão vendo que tem um monte de ordenzinha, né? Ó, manter grade elevada, né? Cuidado com o som da nasogástrica e nasoenteral, realizar massagem abdominal. Esses são a prescrição de cuidado do enfermeiro, que vai fazer para o técnico. São as intervenções, são as prescrições de enfermagem. E quem que vai realizar isso? A nossa equipe de enfermagem. Tudo bem, turma? Até aí, tranquilo? Falem comigo. Sim. Sim, tudo bem? Deu para pegar, né, como é que é o esquema disso para enfermagem, né? Eu falo com muito cuidado e com muito carinho dessa parte da SAI, porque é o que eu falei para vocês, isso que é o que identifica a gente enquanto enfermeiro, né? Então, isso aqui é muito importante a gente saber, né? A gente precisa realizar isso de uma forma muito criteriosa e muito dedicada para que a gente realmente pense num cuidado amplo para aquele paciente, né? Ou para aqueles pacientes daquela clínica, tá? Aqui tem uma prescriçãozinha médica, tá vendo? Né? Essa prescrição, ela é escrita, né? Não é uma prescriçãozinha impressa. Pode ter alguns médicos que utilizam e fazem essa prescrição impressa, como eu falei para vocês, vai variar muito do hospital, tá? Mas aí ele coloca desde a dieta, se aquele paciente está em jejum, se ele vai manter uma dieta com baixo sódio, né, com baixo sal, porque ele tem hipertensão, por exemplo, tem a pressão alta, então se é hipossódica, ou se é uma dieta
completamente liberada, né? Aquele paciente está tranquilo, ele pode ir comendo até o dia da cirurgia, né? Então tá de dieta liberada, ou se é uma dieta leve, tudo isso ele começa a prescrever, depois ele segue com a prescrição de medicação. Ah, o omeprazol, cefalexina, ele vai prescrevendo lá as medicações que forem necessárias. Não pode esquecer a dose daquela medicação, que via que vai ser realizada a medicação, né? Qual que é o tempo aí, se é de 8 em 8 horas, se é de 6 em 6 horas, se é uma vez ao dia, tudo isso tem que estar aqui na prescrição médica para o técnico realizar, certo? Muito bem. E aqui tem a cara de um prontuário eletrônico, né? Que vai ter lá o atendimento, quem que é, né, aquela pessoa que foi atendida, os dados dele, né, os contatos daquele paciente, os relatórios da equipe, né, tudo isso eu posso ter dentro de um prontuário eletrônico, tá? É claro que essa aqui é uma carinha de um prontuário eletrônico do SUS, né? Vocês estão vendo aqui um loginho do eSUS, tá? Que é realizado, então, dentro dos serviços de saúde do SUS, tá? Geralmente o BS, UPA, tá? É adotado aí o eSUS. Aqui tem um outro tipo de sistema, de software que eu falei para vocês, de sistema de computador, que eu consigo colocar, né, as abas lá de informação do paciente e vou trazendo as informações, né, se ele passou por exame, qual tratamento, né, eu consigo tudo o que foi feito. O legal do prontuário eletrônico, né, que eu posso acessar ele de qualquer terminal do hospital. Se ele estava no pronto-socorro, ele deu entrada na UTI, não preciso subir com o prontuário, né, eu não preciso aguardar a liberação lá de quem está registrando, de quem está dando baixa, para ir de um setor para o outro. Eu consigo acessar via sistema, eu consigo já ver os exames direto na tela do computador, então ele é prático por isso, né? Mas claro que muitos hospitais acabam adotando as duas formas, tanto o prontuário eletrônico quanto o prontuário impresso, né? O prontuário de papel, tá? Dentro dos aspectos éticos aí que a gente tem, né? Éticos e legais do registro de enfermagem, a gente tem as resoluções que elas vão fundamentar e regulamentar esses prontuários, né? E é importante a gente saber que o prontuário, ele pertence a quem? Ele pertence ao paciente, né? Ele não é do médico, ele não é do enfermeiro, ele não é do hospital, tá? Todo mundo que a gente falou aqui, né? O hospital, o enfermeiro, todo mundo, né? Os outros profissionais, né? Os multiprofissionais, o médico, todo mundo tem acesso a esse prontuário. Quem guarda esse prontuário? O hospital vai guardar, tá? Mas de quem que é esse prontuário? Ele é do paciente, né? Então, o paciente ele tem direito a visualizar, a manipular o seu próprio prontuário, se assim for necessário, né? Claro que familiar também pode ter acesso a isso, desde que não tenha nenhuma restrição, nenhum dado sigiloso, né? Alguma coisa que o paciente não permita que ele saber, por exemplo, HIV. Né? Às vezes é algum jovem, algum adolescente contraiu HIV, os pais ainda não sabem, né? Então tem toda uma coisa burocrática para que isso chegue aí nas mãos realmente ou do paciente ou do seu responsável legal, enfim, tá? Então, tem todo um aparato de leis aí que vão garantir com que esse prontuário ele chegue nas mãos do paciente, se assim for necessário que ele visualize, que ele cheque alguma informação, enfim, tá? O que é importante a gente saber também? O registro, né? O armazenamento, meninos. Eu preciso guardar esse prontuário por um período, tá? Então, a lei, né, a resolução aqui que traz é que precisa ficar guardado, preservado, bonitinho lá arquivado, no mínimo 20 anos esse prontuário,
Nossa, Pro, mas tanto tempo tem que ficar lá? Sim, porque dali uns 15 anos eu quero processar aquele hospital. Foi negligência, pensando hoje, foi negligência, hoje eu vou entrar com uma ação naquele hospital, porque aquele enfermeiro fulano de tal fez mal para o meu pai. Posso entrar com processo? Posso. Né? Por isso que precisa estar lá o prontuário registradinho, bonitinho. Por isso que a gente fala que é tão importante registrar até a orientação que é feita no familiar, né, para um familiar. Tanto que a gente fala, não faça orientações, por exemplo, para um familiar ou só para o paciente sozinho. Sempre tem algum colega para você ter como se fosse uma testemunha, né? Então, naquele dia, né, foi orientado ao paciente, ao familiar, né, com o apoio do auxiliar fulano de tal, que é para ser feito na alta, assim, assim, assado, cuidado, nananã, e descreve, né, no relato final, né, a orientação da alta. Você escreve lá tudo isso, né? Por exemplo, num óbito, né? No óbito foram retirados e entregues os pertences do paciente na frente do familiar, né? Fulano de tal e do técnico de enfermagem, não sei o quê. Por que isso? Porque e se depois lá dos 15 anos fala, você sumiu com a minha aliança, sumiu com a prótese dentária, eu tinha um travesseiro aqui e o hospital roubou meu travesseiro, né? Todas essas coisas que fala assim, mas Pro, que coisa besta de falar, né? Mas todas essas coisas, às vezes, tem um valor sentimental para o familiar. E ele quer aquilo, e pertencia à família, né? E o pai foi a óbito, a mãe foi a óbito, e ele precisa daquilo lá. E se ele às vezes perde, né? Precisa estar registrado lá no prontuário que isso foi entregue, na frente de quem foi entregue, né? Então é importante a gente saber que esse tipo de informação ela precisa estar lá registrada, tá bom? Então, por isso que é importante lá guardar pelo menos lá um mínimo de 20 anos esse prontuário, tá? Depois desse prazo, o prontuário que ele é físico, né? O prontuário que ele é impresso em papel, ele pode ser arquivado de forma eletrônica, digitalizado ou microfilmado, tá bom? Os prontuários de parto, né, devem ser mantidos lá no mínimo também de 18 anos, tá bom? Então é isso que as leis, os artigos dentro da legislação, eles trazem para a gente de importância, tá? Também é importante a gente saber que cada prontuário, como a gente veio falando, eles podem servir de provas aí judiciais, né? Então, sempre precisa estar preenchido e assinado. Então, cada ação que fizer, cada cuidado, cada intervenção que for realizada com o paciente, a gente geralmente faz o quê? Assina, carimba e assina, né? E não deixa espaço ali para gente, para anotação. Na aula seguinte, que ainda é hoje, né, daqui a pouco que vocês vão ver, né, vai ter lá um slide dizendo para vocês, olha, não esquece que não posso ficar deixando em branco o espaço. Por quê? Porque eu posso agir de má fé com você e anotar outra coisa ali e sair no seu nome o que foi realizado, né? E às vezes aquilo que foi feito deu errado. Por exemplo, uma medicação que foi feita de uma maneira ou numa via errada, ou numa dose errada, e você está lá com o seu nome e sua assinatura, mas fala, mas eu não fiz, mas você deixou um espaço lá em branco. Então, por isso tem que tomar cuidado e escrever de forma correta esse prontuário, tá bom? Também quem vai julgar isso, quem vai analisar tudo isso, se por um acaso, né, precisar de uma revisão do prontuário, passa por uma comissão de ética médica, né? Passa por uma comissão de ética que vai avaliar o que foi realizado, o que foi feito. Então, os responsáveis, né? A equipe médica, a equipe de enfermeiros, a gestão do hospital, né, eles vão conversar e vão avaliar o que aconteceu com aquele paciente, o que tem naquele prontuário, vão fazer uma análise bem minuciosa, bem criteriosa, para ver se aquele processo tem fundamento, se não tem fundamento, ou se eles conseguem se respaldar no que foi
registrado no prontuário, tá? Outra coisa importante também é o sigilo, né? Uma coisa é segredo, uma coisa é sigilo profissional, tá? Então, tem dados que realmente a gente precisa preservar ali o paciente, né? E permitir com que essa informação chegue ao familiar diante da liberação, né, do paciente, porque ele tem autonomia para dizer ou não, né? Se ele tiver ciente do que ele está dizendo, for responsável, né? Ele pode ali, não querer que seja revelado uma gravidez imediatamente, ou que seja revelado uma doença crônica, né? Um HIV, ou uma doença, um câncer terminal, né? Tudo isso a gente tem que ir na conversa, né, no passo a passo, até com que isso chegue nos familiares, tá? Então, segredo profissional, né, trata da guarda, né, de uma informação que não pode ser revelada, tá? O sigilo trata da manutenção desse segredo, né, de uma forma, de uma informação que ela é valiosa e que é divulgar, né, o domínio de divulgação, ele tem que ser fechado. Então, ou ele é só para a polícia, ou ele é só para o juiz, ou ele é só para um grupo de profissionais, percebe? Então, uma coisa é a gente saber de uma informação, precisar manter em segredo e fazer a manutenção desse segredo, fazer esse sigilo profissional, até que seja possível chegar ali essa informação para um familiar, para o esposo, né? Ou para a esposa, enfim, tá? Então, é importante a gente saber que o sigilo e o segredo, eles são presentes aí dentro, né, de uma informação que ela é registrada em prontuário. Por isso que não é só o familiar chegar na bancada né, do posto de enfermagem, bater lá na mesinha e falar assim, quero ver o prontuário, né? Tudo depende do que tiver lá de informação. É claro que ele tem direito? Sim, tem direito. Mas como a gente falou, tem toda uma parte, uma questão burocrática de análise da comissão ética e tudo do hospital, e aí sim é liberado uma cópia, se for o caso, para aquele familiar ou para aquele paciente, tá? Para um prontuário ser e ter qualidade, ele não pode ter, né? Ele tem que ter, não pode ter uma informação, uma anotação ilegível, ele tem que ser legível, né? Eu tenho que conseguir pegar, se for escrito, né, à mão, eu preciso conseguir enxergar. Mas a minha letra cursiva é feia, então escreva de letra de forma, né? Faça de um jeito com que quem bata o olho na sua informação, no seu registro, entenda o que está escrito. Porque senão aquela escrita ruim pode até te condenar. Porque às vezes se a pessoa que está lendo, a comissão ética está lendo, não entende ou entende alguma coisa incorreta do que você quis dizer, a tua letra te condenou, né? Então tem que escrever de uma forma legível, tá? Eu não posso deixar de ter documentos lá. Não posso arrancar uma página, tirar uma página, um formulário de lá. Eu tenho que ter todos os formulários presentes naquele prontuário, tá? Preciso manter organizado, tá vendo? Não posso deixar desorganizado, não posso ter rasura. Então, como é que eu vou ter... eu preciso manter a qualidade desse prontuário, né? Quando eu consigo tirar tudo isso. Não posso perder folhas de prontuário, né? Não posso rabiscar. Deu erro, errei aqui, vou rabiscar e começo de novo. Né? Não é bem por aí, né? Preciso, claro, evitar ali roubo, enfim, cuidado para não usar de forma irregular, né? Pegar o prontuário e falar, fulano, você viu aqui, ó? Meu Deus, olha o que ele tem. Nossa, nem acredito. Né? Isso é um uso irregular, né? Por mais absurdo que pareça, né? Percebam que às vezes nessa conversa de corredor entre equipe, né, não é no momento adequado. Ou imagina você estar com o prontuário daquele familiar, né, daquele paciente, o familiar passa. Então tem que ter muito cuidado, muito zelo com a informação que é do outro, tá? Então tem que ir lá ter
um uso controlado. Fui, fiz minha anotação, devolvo, né? Fiz o registro online, no sistema e encerrei o sistema, encerrei o prontuário, né? Não fica aberto, enfim, tá? Não posso fazer prontuário a lápis, né? Claro que eu não posso usar corretivo, né? O branquinho lá, liquid paper, sei lá como é que vocês chamam isso, né? Mas eu não posso usar. Não posso ficar deixando um montão de folha em branco no prontuário. Então, só o que vai ter no prontuário são as folhas registradas, né? Sobrou uma folha lá. Não sobrou. Aquela folha que está em branco, sem informação nenhuma, ela vai servir para outra pessoa. Mas eu já preenchi com o nome do paciente, então eu vou descartar aquela folha se ela não tem nenhum registro, tá? Ou eu vou finalizar ela, né? Vou fazer com que ela tenha lá, não há mais informações para registrar, assino, carimbo e fecho a folha, né? De uma forma que não permita com que aquela folha fique em branco, né? Lembra, eu posso chegar lá e anotar lá qualquer coisa na folha, e às vezes eu fiz uma medicação de dose errada e condena o outro coleguinha que assinou, tá? Também não vou fazer, obviamente, parece absurdo, mas não posso fazer, colocar anotação que não se refere àquele paciente, né? Então, tudo que eu for descrever é relativo àquele paciente lá e à sua internação. Outra coisa que é importante a gente saber é que todo o prontuário, ele passa por um serviço, então, de revisão, principalmente quando ele vai ser arquivado, ou porque o paciente morreu, né, foi a óbito, ou porque ele teve alta, quando ele precisa ser revisado, precisa ser processado, né, e aí ele vai para o sistema de arquivamento. E aí fica no serviço de arquivamento médico, que a gente falou do SAMI, né? Então, serviço de arquivamento médico e de estatística. Que ele serve para quê? Né? Ele serve para avaliar, né, o atendimento que foi realizado, né, para aquele paciente, tanto da entrada dele quanto da alta dele, né? Por quem que ele foi atendido, quem foi a equipe, né? Se eu tive contato com professores, com equipe de estagiários, tudo aquilo vai virar pode virar pesquisa, pode virar dados que eu falei para vocês. Né? Eles viram dados, informações estatísticas, tá bom? Também preciso ter lá disponível no sistema de arquivamento tudo sobre o laudo, né? O diagnóstico, o que foi realizado, se precisou de alguma autorização, se tinha alguma particularidade daquele paciente. Ele era de uma religião X e o procedimento foi feito adequado, ou não foi feito né, de maneira adequada, porque isso também pode virar processo. Então, tudo isso também precisa estar lá perfeitamente registrado, tá? Outra coisa importante é saber como é que foi feita a internação, se teve autorização, se não teve autorização, né? Como que ocorreu essa estadia, como que ocorreu essa internação, né? Ele passou por vários setores, precisou de cirurgia, né? Esse prontuário, ele andou por esses setores, né? Quem é responsável legal por esse prontuário? O hospital, a equipe de médicos, né? Tudo isso é importante estar registrado e o sistema de arquivamento médico e estatística vai realizar. Certo, meninos? Tudo bem dessa primeira parte? Falei muito? Tudo bem, vivos? professora. Estão vivos ainda? Olá! Oi, chefe! Tudo bem, querida professora? Você tem perguntas? Tenho muitas. Pergunta. Não entendi nada. Você pode voltar do primeiro slide? Uhum. Vai ficar gravada essa aula, viu? Dá o like e ativa o sininho. Por quanto tempo? Não é igual prontuário, não vai ficar 20 anos, hein? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu estou com o quarto semestre, é isso? E o terceiro? Terceiro? Não era para estar misturado o terceiro e o quarto? Quarto também. Quarto também. Terceiro e quarto. Deixa eu colocar aqui, terceiro e quarto. Pessoal, eu estou passando para desejar um ótimo início de semestre.
dizer para vocês, para que vocês não desistam, mais um semestre iniciando de uma forma remota, e dizer que de forma remota é uma forma diferente de EAD, tá bom? Vocês não estão cursando enfermagem de uma forma EAD, é de uma forma remota por conta da pandemia. Muitos alunos entram em contato comigo falando, professora, mas eu estou pagando presencial, estou tendo disciplinas EAD. Não, gente, não são só vocês que estão passando por isso. O mundo está passando por isso, todas as instituições, escola estadual, municipal, pior ainda, né, que nem estão conseguindo ter dessa forma. Então, nós estamos fazendo de tudo para que vocês tenham um ensino de qualidade. Aproveitem cada segundo com os professores. Professora Juliana, não tenho nem palavras para dizer. Essa mulher com saúde pública aí, suguem ela ao máximo, tá bom? Então, estou passando só para desejar boas-vindas mesmo. E para trazer uma novidade, que a nossa instituição, ela percebeu que vocês não gostaram muito das disciplinas interativas, e esse modelo, ele está caindo, tá bom? Então, as disciplinas, elas estão virando híbridas, ou seja, vocês não terão, ao longo dos outros semestres, vocês vai ir diminuindo, e vocês não terão mais disciplinas interativas. Alguns semestres não terão mais disciplinas interativas, vão ser tudo híbridas. Então, parte da disciplina vai ser com teoria, com o professor em sala de aula, assim como vocês estão tendo agora com a professora Juliana. Vocês terão a prática em laboratório e parte da disciplina vai ser no ambiente virtual. Por que parte da disciplina no ambiente virtual? Porque é obrigatório, é uma exigência do MEC, tá bom? Então, precisa ainda ter essa parte de uma forma virtual. Nós estamos tendo assim, de forma remota, por conta da pandemia. A parte prática, nós teremos em laboratório. Vocês ficaram sem a prática no semestre passado, por conta da pandemia, né? Mais uma vez repetindo aqui, e não tinha sido liberado, tá? Para ir até o laboratório e fazer a prática. Agora foi liberado, porém os professores, eles precisam passar por uma entrevista com o médico do SESMIT, que é o médico do trabalho, para que esses professores retornem com a prática em laboratório lá na universidade. Existe já todo um protocolo, existe todo um cronograma, vocês receberão EPIs, o chão está demarcado, tem álcool em gel, toda aquela questão aí, né, que vocês já estão careca de ouvir na TV, e principalmente a gente que é da área da saúde, vocês que trabalham já nas instituições, sabem os protocolos que são exigidos para que a gente retome o distanciamento, enfim, para que a gente retome aí com as aulas práticas, tá bom? E assim que for liberado, nós vamos pagar essas práticas para vocês, que ficou devendo no semestre passado, e nesse semestre, a partir de outubro, vocês iniciarão com as práticas. Tudo bem? Meus horários de atendimento, terça e quarta-feira no período da manhã, a professora Juliana vai estar me ajudando, e noite, terça, quarta e quinta também. O sistema, ele está passando por algumas modificações, por conta mesmo dessas aulas remotas, então, alguns alunos estão conseguindo entrar, outros não. O DGA, ele sinalizou falando que até quarta-feira vai estar tudo ok. Tem aluno ainda que precisa fazer ajuste de horário, então peço, por favor, que entre nesses dias. Semana passada não consegui atender os alunos por conta disso, o sistema ainda estava travando. Se o aluno não fez matrícula, precisa fazer a rematrícula, senão ele não vai conseguir acessar o portal dele. Assim que fizer a rematrícula, pode estar me procurando, ou procurando a professora Juliana, para a gente estar ajudando vocês a fazerem o ajuste de horário, tá bom? Então, provavelmente amanhã ainda a gente vai disponibilizar o link novamente para que vocês entrem na aula, e a partir de quarta-feira é via portal. Então, quem não fez a rematrícula não vai conseguir assistir às aulas. Faça a rematrícula, depois de 48 horas o sistema abre e vocês terão, então, acesso às aulas. Professora, mas então eu vou fazer rematrícula só depois da manhã.
eu vou perder as aulas? Não, vai ficar gravado, tá bom? Essas aulas, elas vão ficar gravadas lá no sistema, certo? Qualquer dúvida, por favor, entre nesses dias que eu passei para vocês, estarei à disposição. Tem muitos alunos mandando mensagem no meu celular, eu não estou conseguindo, não estou dando conta de responder a todos, peço desculpa, estou respondendo conforme dá, porque estou tendo várias reuniões, vários treinamentos, então se entrar no link, nos dias que eu disponibilizei, eu vou conseguir atender vocês, agora pelo WhatsApp não estou dando conta de responder todos os alunos, tá bom? Então qualquer dúvida... Hoje eu só estou passando mesmo para dar esses recadinhos e desejar um início de semestre maravilhoso, que vocês não desistam, porque quem desistiu só está perdendo tempo, porque o mundo está passando por isso, e vocês são guerreiros, estão aí. Então, boa sorte e sucesso na trajetória de 2022, tá bom? Ju, obrigada por ceder o espaço aí da aula e até mais, amores. Beijo. Beijo, obrigada. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Quieta, é assim mesmo essa turma? Até agora, sim. Participativa, Só porém, no primeiro dia. É só no primeiro dia? depois solta fogos, né? Vira aquela coisa maluca. Tchau. Tchau, Li. Meninos, vocês querem fazer um intervalinho, uns 10 minutinhos para tomar água, ou vocês aguentam mais um bloquinho de teoria? Vocês estão vivos ou vocês saíram para fazer qualquer outra coisa e deixou ligado? Pro, essa aula vai até que horas, se não fizer a pausa? Ela é para ir até 9h50, né? No máximo. Mas não é assim o fim do mundo. Agora a anotação, bastante coisa eu falei no prontuário. Vocês que sabem. Você fala assim, Pro, tô cansada, preciso fazer um xixi, preciso comer alguma coisa. A gente para um pouquinho, uns 10 minutinhos, e a gente volta. Ou não, Pro, vamos logo. E aí a gente termina 9 e pouco e beleza. Ou 9, às vezes até acaba antes. Não sei. Vocês que sabem. 3 minutos para vocês verem no grupo de vocês. Professora Juliana, tudo bem? Fala, oi, eu entrei agora, viu? Tudo bem? Ó, a aula que você perdeu vai ficar gravada, tá bom? Tá não bom. tem problema. Aí a gente vai para a parte 2. Estou tentando fechar aqui. Ok, obrigada. Imagina. Tentando fechar o primeiro slide para abrir o outro. E aí, o que decidiram? Pode ir direto. Certeza? Pode ir direto. Eu prefiro ir direto também. Então, vamos embora. Muito bem. Então, essa segunda parte, meninos, vai falar um pouco das anotações de enfermagem. O que eu tenho que registrar, como que eu tenho que fazer, né? O que é pertinente do enfermeiro, algumas coisas eu já falei, e aí eu vou passando um pouco mais rápido, tá? Então, o que é a anotação de enfermagem? Ela é um relato, tá? Ela é um relato breve do que foi feito, das ações, do que foi realizado com aquele paciente, né? Com aquele cliente, né? O que ele me falou que ele tem, né? Quais foram as respostas que eu ou observei ou que o paciente relatou, né? Que eu tenho que colocar lá nessa anotação, certo? É importante também que a gente consiga fazer a SAI de forma correta, né? Também a anotação, a avaliação, a evolução desse paciente de uma forma adequada. Tá? É claro que a anotação ela permite com que a gente veja e tenha e dê uma continuidade na assistência. Por quê? Porque a gente consegue avaliar
durante aquele processo todo de internação, como que o paciente foi se comportando, se ele foi melhorando, se ele foi piorando, né? Como é que foi essa evolução do paciente. Então, é importante que as anotações elas sejam com qualidade, né? Lembrem, ela precisa ser clara, objetiva, mas conter todos os dados necessários de informação daquele paciente, né? Tanto do que eu vi, quanto do que foi realizado ali na terapêutica, né? No momento de cuidado, do tratamento dele. Então, tudo que foi feito, novo diagnóstico que surgiu, ou que evoluiu, tudo isso eu vou colocar lá. E essas anotações, elas vão permitir com que a gente vá avaliando lá, né? Se esse paciente, ele teve uma melhora, uma piora, como eu falei para vocês, e dá para a gente perceber se aquilo apareceu dentro da internação ou se foi algo que ele veio de fora, né? Que ele veio para o hospital com aquele jeito. Então, por exemplo, uma ferida é algo que ela não é para ser desenvolvida dentro de um hospital, né? Ah, mas o paciente não fica lá deitado um montão de tempo, né? Ele fica lá no leito e às vezes dá ferida mesmo, porque ele é acamado. Não, né? Isso acontece porque a equipe não está fazendo a avaliação do paciente, ele está com uma nutrição que não está adequada, ele não tem uma mudança de decúbito, que a gente fala, então, mudança de posição, né? Eu não coloco ele no leito de maneira, não mudo ele de posição da maneira mais correta, por isso que aparece. Então, será que aquilo apareceu na internação ou ele já veio com essa ferida de fora? Então, percebe que a gente precisa da anotação de enfermagem para registrar justamente isso, né? Para eu saber com o que esse paciente veio e como que ele se comportou ali, como é que foi a doença dele, a evolução desse paciente na internação, tá? Falei para vocês que vocês vão ver essa palavra o resto da vida, né? Então, os registros, as anotações de enfermagem, elas vão corresponder ali, elas são um respaldo e segurança do profissional, tá? Por isso que uma coisa errada, de forma incorreta, ela pode comprometer ali a atuação daquele enfermeiro, né? Ou daquela equipe de enfermagem, enfim. Né? Ela sofre processo ético, processo civil, processo criminal, tá? Depende muito do erro que for encontrado naquele prontuário, tá? Ou naquela anotação. Por isso que é importante que o enfermeiro faça o registro sem preguiça, né? Que a gente fala, para de fazer Ctrl+C e Ctrl+V do coleguinha da vez passada. O que acontece muito em hospital, né? Às vezes, quando o sistema é online, né? Ah, de um plantão para o outro, como é que esse paciente estava? Ah, ele estava assim, manteve, mas tá. Ele tá assim já nos 2 plantões que eu cuidei. Ah, beleza. Então vou lá, dou um Ctrl+C, um Ctrl+V e copio o jeito que ele se manteve no plantão anterior, né? Mas às vezes ele fica igual mesmo, né? Um paciente que está lá da mesma forma, né? Um idoso. Mas, gente, cada dia é um novo dia. Eu não posso ficar copiando a informação anterior, né? Por isso que a gente tem que ser muito responsável com o registro que a gente está fazendo com a anotação, né? Porque aquela anotação, ela pode salvar ou condenar aquele profissional, né? Então, a anotação de enfermagem ela é muito importante por conta disso. Vocês estão vendo aqui que tem um monte de lei, né? Um monte de dados que depois vocês podem aprofundar na pesquisa e no estudo de vocês, né? Olhando o que a Constituição Federal traz sobre a anotação, né? Sobre os registros de enfermagem, né? O que o COFEN traz, o que tem ali o COREN, se tem ali o Código Penal, o Código Civil, enfim. Vocês estão vendo aqui que tem vários aspectos legais aí que falam sobre a importância do registro aí da anotação de enfermagem. Também é importante, e ela está vinculada à educação permanente, à auditoria de enfermagem. Então, sempre tem um enfermeiro responsável por avaliar e checar esses prontuários. Olha, por que essas medicações aqui não foram realizadas? Ou, por que aqui está sem registro? Ninguém fez? Por que não assinou?
Por que esse pedaço aqui está em branco? Então, sempre tem uma equipe, né? Tem um enfermeiro que ele é o responsável por avaliar tudo isso, né? Para entender como é que está a anotação da enfermagem, se ela está de qualidade ou não está. Fora isso, o Corém também pode fazer uma visita lá no hospital e querer checar um prontuário, né? Prontuários aleatórios para ver como é que tá os registros, como é que estão os registros de enfermagem. E é o que eu falei para vocês, isso pode, né? Ou respaldar, dar um conforto, né, uma tranquilidade para o enfermeiro, porque está tudo escrito de maneira correta, ou vai condenar porque é uma escrita ou de Ctrl+C, Ctrl+V, ou porque foi aberto. Uma vez eu cheguei a pegar uma ficha de SAI aberta, né, com dados e sinais vitais de um paciente que já estava em óbito. Né? Você fala, não acredito numa coisa dessa, mas sim, né, ocorre. E aí você fala assim, mas foi feito às 8 horas? Porque quando eu cheguei, esse paciente já estava de óbito. Ah, não, acho que fulano confundiu, né, e pega, some com aquela folha para que, né, não tenha problema depois. Então, né, por mais engraçado que seja agora a gente comentando, né, dando esse exemplo, né, pensem o quão grave é eu achar sinais vitais de um paciente em óbito, né? O quanto isso pode prejudicar e condenar a conduta daquele enfermeiro ou daquela equipe de enfermagem. Tá? Então, é muito importante aí que a gente tenha noção do nosso ato, certo? Muito bem. Todo mundo vai fazer anotação. Então, desde do enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem. Todo mundo tem o seu campo ali para anotar. O técnico e auxiliar, eles vão anotar em locais diferentes? Não. Né? Quem tá na lida e quem é da área sabe que anota ali no mesmo local, tá? Não tem essa diferenciação de técnico ou auxiliar na hora de fazer registros de banho, de medicação, enfim. Tá? Em teoria, né, o técnico faria a medicação e o auxiliar não, tá? Mas isso é uma coisa que é muito do que foi descrito lá, mas na verdade o técnico auxiliar tem a mesma função dentro do hospital, dentro da clínica, tá bom? Só em alguns hospitais que, por exemplo, o auxiliar ele é contratado para ser para transportar, né, para fazer o transporte. Então, para levar aquele paciente de um local para outro, ele é como se fosse um maqueiro, né? Transporta lá com a maca de um lugar para o outro, enfim. Mas não é todo hospital que tem isso, então acaba que auxiliar e técnico anotam e têm a mesma função, tá bom? Falei para vocês que é importante colocar a assistência, as informações de forma mais correta possível com o que foi feito, o que foi realizado. É importante que a anotação ela permita com que os outros profissionais, quando batam o olho lá, vou olhar o que foi escrito para a enfermagem, a Nutri entenda que ele está com uma deficiência lá, que ele não está se alimentando via oral, que ele está dando trabalho para comer, ou que ele engasga ao comer. E aí a nutricionista, a partir daquela informação, ela consegue avaliar junto com o médico se é possível prescrever uma sonda, né, nasointeral, por exemplo, para passar uma dieta líquida, né, uma dieta pastosa ali, dependendo de como que está a condição daquele paciente. Cada anotação, ela vai condizer a 24 horas. Então, naquele período de 24 horas, como que aquele paciente se comportou, tá? Então, a equipe que entra de manhã, ou a equipe do 12, que é manhã e tarde, vai fazer toda a anotação, e depois a equipe da noite também vai fazer a anotação. Então, 24 horas eu tenho todo o registro, certo? Lembra que é um documento legal, como a gente falou, então a anotação ela tem que estar correta, tem que ter um significado, não pode ter abreviaturas da sua cabeça, ela tem que só seguir aquelas siglas que a gente falou, né, conforme o hospital determina, e tá falando aqui uma forma bonita, né, de que a anotação de enfermagem, ela reflete todo o trabalho do paciente, todo o trabalho da equipe de enfermagem, né? Então, tudo que foi realizado, se de uma forma bem descrita, mostra a qualidade do serviço prestado, né? E isso mostra o quanto a equipe de enfermagem, ela
anda coesa, o quanto ela faz as suas ações de maneira correta, que ela permite um cuidado de qualidade, tá? Então, por isso que é importante também deixar a anotação de forma correta. Não pode rasurar, como a gente falou, não posso alterar o que já está lá escrito, né? Colocar dados que eu observei mesmo, não posso inventar, eu acho que tinha, né? Não existe isso, né? Ou supor que tinha, por exemplo. Acesso venoso, né? Por exemplo, sabe aquele acesso, para quem não é da área, né? Punção venosa, né? Peguei uma veia aqui embaixo para passar medicamento, muito bem, né? Eu acho que tinha lá uma punção venosa, um acesso venoso lá na mão direita, a mão esquerda. E vou lá e coloco acesso, mas eu lembro. Eu tenho certeza que eu observei? Não tenho. Volto lá no leito e checo para ver exatamente onde estava aquela punção. Poxa, estava sem punção. Ó, eu ia colocar aqui que estava tudo certo, esqueci. Né? Então eu só coloco o que eu realmente vi. Não ponho lá o que eu achei que eu vi. Tá? Então, documento com segurança e com precaução que eu vou fazer. E assino, né? E coloco lá o número do meu Corém. Né? Geralmente a gente carimba para finalizar a anotação. Vocês estão vendo aqui uns exemplos, que é o que eu mais queria mostrar de toda essa aula, né? Que geralmente a gente faz uma anotação breve, que a gente falou, e concisa. Então, olha lá. 7 horas. Realizado visita de enfermagem, paciente no leito dormindo. Aviso familiar que retornarei assim que o paciente acordar. Cliente segue sob o cuidado de enfermagem, certo? Fui escrever do mesmo jeito, mas errei a palavra enfermagem, né? O correto é eu rabiscar? Não, o correto não é eu rabiscar. Até vou pegar um negócio aqui para escrever. Então, fazer aqui, desse jeito aqui, gente, não tá certo. Tá? Eu não rabisco, né, a frase errada, rasuro, não faço isso. Nossa, vou tentar melhorar aqui o negócio e rabisco, não faço isso. Né? Vocês estão vendo que aqui o exemplo terceiro, ele fala, né, eu escrevi errado, e aí eu boto o quê? Vírgula, digo, vírgula, enfermagem, escrevo da maneira correta, né? E aí, dessa forma, eu mantenho a anotação caso eu erre uma palavra. Tudo bem, gente? Então, ou eu vou escrever bonitinho, sem erros, perfeito, como nesse exemplo 1, ou eu vou escrever como exemplo 3, né? E aí eu escrevo digo, enfermagem, por exemplo, aqui, né? Vou usar essa palavra digo para o que eu queria dizer. Eu escrevi errado, né? Mas digo, né, a palavra correta, tá? Eu não vou rabiscar do jeito que estava no exemplo 2, não. Tudo bem, gente? Isso é muito importante. De toda essa aula de anotação, é uma das coisas que, para quem não é da área, eu queria deixar bem claro para vocês não cometerem esse erro, tá bom? E é normal, a gente às vezes vai escrever um negócio e na pressa acaba errando a palavra. Então, tomem cuidado para não rasurar, tá bom? Por isso que quando começa a ir para estágio, a gente sempre fala assim, ó, faz o rascunho da anotação numa caderneta, né? Leva a caderneta como material de bolso. Então, para o estágio, a gente sempre fala para levar. Por quê? Justamente para você treinar o que foi feito. Tá certa a minha anotação? Tá, agora tá certo. Ó, arrumei aqui, arrumei ali. Posso passar para o prontuário? Pode passar para o prontuário. Aí o aluno passa para o prontuário, a gente olha para o que foi escrito e a gente bate o carimbo em cima, o aluno assina também. Entenderam? Né? Para a gente não ter problema aí de ficar passando errado. Pode ser que depois de tudo pronto, o aluno ainda possa passar alguma coisa errada? Sim, pode acontecer. E aí a gente faz daquela maneira, digo e põe na frente, tá? Como eu falei para vocês lá no comecinho da outra aula, todos esses dados da anotação de enfermagem, de sinais vitais, de como que ele se encontra, de como foi, né, das medicações que foram feitas, todo esse quadro do paciente, ele serve para a gente planejar o cuidado. Por isso que ele fala aqui, ó, os dados subsidiam o enfermeiro para o estabelecimento do plano de cuidado, porque aí sim eu consigo olhar para todas as informações e pensar no cuidado para prescrever, certo? E para pensar nessa terapêutica ali, né, junto com a minha equipe e junto com os outros profissionais, como é que a gente vai dar conduta ali para aquele paciente, certo? E aí vou avaliando,
né, a evolução daquele paciente, né? A evolução é algo que o enfermeiro faz, né? Após tudo realizado, após exame físico feito, após análise, como é que se encontra esse paciente, né? Principalmente de uma análise de um plantão para o outro, como é que ele, né, se houve melhora, se houve piora, isso é, né, durante o plantão, isso a gente registra, tá? Por isso é importante para a gente fazer a SAI, né? E mostra toda a rotina que foi realizada, como a gente falou, certo? Dentro disso, o enfermeiro consegue, então, avaliar, né? Qual conduta que é mais adequada dentro daquela equipe, o que vai garantir a qualidade daquela anotação, e isso pode servir de informações para o enfermeiro para treinar a sua equipe. Ó, gente, vamos fazer assim, é importante que a gente mantenha essa conduta, né? Fica mais adequado quando a gente começa as anotações de enfermagem dessa maneira, né? Então, isso a gente pode ir fazendo ao longo, né, do nosso trabalho, para que a equipe ela mantenha sempre um padrão ali de anotação, né? Falei para vocês, isso aqui repete, ó, né? De servir por conta de atender a legislação, ser uma garantia de continuidade da assistência, é uma segurança do paciente, dos profissionais, serve para ensino e pesquisa e checagem da auditoria, tá? E aqui tem um monte de regra. Não posso esquecer de colocar data e hora, assinatura, né? Não posso deixar espaço em branco, tá? É importante, né, que a gente não coloque palavras que permitam uma dupla interpretação ou uma interpretação inadequada, né? Então, não posso falar assim, o paciente encontrava-se bem mal lá no leito, né? Eu não posso afirmar dessa forma, né? Encontra-se de maneira tal, coloco direto, né? Encontra-se dormindo, encontra-se estável, encontra-se acordado, né? Eu vou direto ao ponto, né? Eu não vou colocar, o paciente estava bastante agitado, né? Ele estava muito triste. Não vou colocar nenhum advérbio, nada que permita com que eu tenha uma outra interpretação, né, daquela informação. Então, sempre frases curtas e objetivas, tá? Anoto todo o cuidado prestado e se houve alguma intercorrência. Teve um BO, deu um problema, né? Aconteceu alguma coisa fora do previsto, anoto. O paciente estava acordado no leito, mas de repente teve uma convulsão. Vou anotar lá a convulsão, tá? 7 horas, paciente encontrado acordado, né, no leito, acordado, alimentado, não sei o quê. De repente, pá, convulsão. Vou anotar lá, 7h30. Paciente apresentou convulsão, né, conduta, tal. Então, a gente sempre anota lá o que foi realizado. O digo, né, é importante a gente colocar quando tiver um erro, como eu mostrei para vocês lá no exemplo, né? Não preciso muito usar a questão o paciente, já que a folha é dele, então a gente coloca direto, né? 7 horas, acordado, né? Sei lá, não me veio nenhuma frase agora, mas a gente sempre coloca direto a informação, né? O paciente aceitou bem a dieta, né? Realizado troca de roupa de cama, banho no leito, a gente sempre vai colocando as informações diretas que a gente precisa falar daquele paciente, né? De uma forma clara, certo? E não fico abreviando, né? Como a gente já falou. Vou anotar, né? O que eu vou anotar? Tudo que for relativo ao paciente, seja objetivo ou subjetivo, né? Paciente encontra-se agitado, encontra-se agressivo, essas coisas a gente também registra, tá? Quando que eu vou anotar? Sempre que aquele paciente tiver algum contato de assistência, né? Ou que for planejado, ou que for orientado, tudo isso que for realizado a gente anota, né? Onde eu vou anotar? Nos formulários, tá? No formulário que é próprio da enfermagem, a gente vai fazer a anotação. Como que eu vou anotar? Da forma mais clara e objetiva possível,
não esquecendo de data e hora, né? E não esquecendo da assinatura com o nome do nosso, com o número do nosso Corém, sem erros, sem rasuras, como a gente falou. Né? Para que eu vou anotar? Para tudo, para eu ter uma noção de tudo que houve com aquele paciente. E quem que vai anotar? Enfermeiro, técnico auxiliar, nos impressos da enfermagem. Certo? Eu preciso saber diferenciar o que são sinais e sintomas, né? Sintoma é tudo o que o paciente relata, né? Então, tudo que o paciente me fala, né? O que ele sente, o que ele queixa, eu tive dor de cabeça, eu me senti mal a noite inteira, tive insônia, tudo que ele relata, a gente escreve como sintoma. E o que é sinal, Pro? Sinal é tudo aquilo que eu observo, tudo aquilo que eu constatei. Ou eu auscultei, ou eu verifiquei, ou eu mensurei, eu medi, eu vi, né, no exame físico, tudo aquilo que eu observei são os sinais, tá? Então, sintoma, tudo aquilo que o paciente relata, e os sinais, tudo aquilo que a gente observa, que a gente verifica. Isso é importante de vocês anotarem aí, né, no caderno de vocês. Vou fazer a anotação quando? Na admissão do paciente. Depois vocês podem ver a particularidade de cada coisa, tá? Mas é importante saber que na admissão eu preciso colocar toda a condição de como ele chegou para a gente, né? Como ele deu entrada naquele hospital, naquela clínica, né? Ele vai internar, como é que ele chegou para nós? Então, é uma das anotações mais completas que a gente precisa ter, porque é aquilo que a gente falou, é o respaldo da equipe diante de como ele chega. Tem ferida? Não tem ferida? Ele veio com uma punção de algum lugar? Né? Porque às vezes aquela punção ela vai inflamar, né? Ela vai dar uma flebite. E eu preciso saber se aquilo veio de fora, né? Às vezes ele contrai uma infecção hospitalar, e é por conta daquele acesso que veio de fora. Ele veio do SAMU, ele veio de ambulância, ele veio da UPA, ele veio da casa de repouso. Seja lá de onde ele vem, eu sempre coloco tudo o que ele tem, tá? Então, a anotação da admissão é sempre a anotação mais completa. A do pré-operatório tem que ter lá também as suas particularidades. Se o paciente está de jejum, se ele está lá com a bexiga esvaziada, se ele retirou todos os seus pertences e ficaram aonde, né? Como é que está sendo a transferência dele, se ele está indo de cadeira, se ele está indo no leito, tudo isso tem que estar registrado, né? Como é que tá os sinais vitais, o parâmetro antes de entrar na cirurgia, tá? Tudo isso no pré-operatório. No pós, como chega aquele paciente para nós, né? Então, depois da cirurgia, ele chegou que jeito, né? Quais são os sinais? Ele veio monitorado, ele veio com grade elevada no leito, né? Que sinais e sintomas ele veio apresentando? Quais as condutas que o pessoal da equipe de cirurgia trouxe para nós? Qual que é o cuidado que foi prescrito? O que veio de prescrição médica? Tá? Como é que ele foi transferido? Ele vai para alta após tanto tempo? Ele vai ficar internado por mais tanto tempo? Tudo isso também precisa estar na conduta do pós-operatório. Se eu vou transferir ele ou de unidade ou de setor, eu preciso colocar o motivo da transferência. O paciente ficou mais grave, então eu vou fazer a anotação de que ele agravou, que ele rebaixou e de que não dá para ele ficar lá na clínica médica, ele tem que descer para UTI, tá? Então todo esse registro é feito, né, dessa forma. Ah, não, eu estava lá com esse paciente e ele vai de alta. Então eu tô fazendo, vou dar baixa nele, né? Ah, ele vai ser transferido agora para uma casa de repouso, porque a família vai colocar ele para lá, né? Não vai assumir o cuidado em casa, porque é um idoso com Alzheimer e a família não quer ficar. Então, também vai ser registrado aí a transferência para outro lugar, para outra unidade, para outro setor, tá? Alguém me perguntou lá, a primeira perguntinha da aula, tem que anotar alta? Tem que anotar alta. Como é que ele saiu, que forma que ele saiu, quem que levou, né? Saiu com familiar, saiu com responsável legal, como é que ele saiu? Ele saiu com acessos, né? Com catéter, eu tirei tudo. Ele foi para casa com prescrição, foi com orientação, prestei orientação para o familiar, tá? Isso também é importante a gente colocar
lá no hospital, que horas que ele saiu, que é importante, tá? Às vezes acontece qualquer coisa, você fala assim, não, mas ele estava no hospital ainda, né? E você não registrou o horário de saída dele. E às vezes ele já estava lá há um tempão para fora. Então, por isso que é importante sempre colocar o horário que ele saiu, que em condições que ele saiu. No óbito, também a gente vai anotar, tá? Então, é importante a identificação do médico que constatou, que declarou óbito, né? Toda a condição que foi feita lá no pós-morte, se foi da equipe de enfermagem, se foi a gente que tamponou, que condições que foi, se a família trouxe vestimenta, tudo isso também a gente registra. Pertences retirados, entregue ao familiar tal, né? A gente também coloca tudo isso na anotação de enfermagem. Se o paciente estiver com qual tipo de dieta, lembra, eu falei para vocês? Uma dieta geral, né, liberada, uma dieta leve, uma dieta que é com pouco sódio, pastosa, tudo isso eu também preciso deixar na anotação de enfermagem. Se ele está com restrição hídrica, com dieta zero porque ele vai para cirurgia, ou que ele vai fazer algum exame, tudo isso preciso também colocar. Se ele recusa a alimentação, eu também vou colocar. Às vezes ele está com dieta geral liberada, né? O paciente que fala comigo que ele está no pré-cirúrgico, né? Ele está aguardando uma cirurgia e de repente ele está lá, não quer comer. Eu preciso registrar que ele recusou a alimentação, tá? O paciente recusou dieta, né? E por que ele recusou, né? Tá vendo aqui que é importante colocar o motivo, né? Ele tá com alguma perda de apetite, é porque ele tem dificuldade de deglutir, de engolir, ou para mastigar, tudo isso é importante também registrar. Vou registrar sempre condições da diurese, né, do xixi, da urina, eu vou registrar coloração, odor, se tem alguma normalidade, se ele tem grumos, né, se tem algum odor específico, qual é a quantidade daquela urina, se ela estiver sendo contabilizada. Lembra que eu mostrei para vocês lá no formulário o balanço hídrico, né? O quanto de líquido que entra, o quanto que sai. Se eu estiver fazendo um controle, qual o volume que eu retirei, que eu desprezei, que eu joguei fora daquela diurese, daquela urina, tá? Se ele tá com a micção, né? A eliminação, se ela tá espontânea, né? Ele faz xixi normal, igual eu, vocês. Ou se ele tá usando sonda, se ele tá com algum outro dispositivo, né? E evacuação, mesma coisa. Colocar o horário que foi realizado, né? E a condição, tá? Se foi pastosa. Mas eu vou olhar, né? Às vezes, se é um paciente que tá com dificuldade de evacuar, e ele consegue ir ao banheiro e ele vai sozinho, eu peço para ele não dar descarga para eu olhar qual é a condição do cocô, né? Eu vou olhar a sua evacuação, porque eu quero saber se as fezes estão formadas, se as fezes são líquidas, se elas são pastosas, se tem sangue presente naquelas fezes, tem uma coloração opaca, se ela é escura, que é o esperado, se ela tem uma consistência mais densa. Falei várias formas de cocô para vocês agora, né? E se ele tem queixas ao evacuar, né? Então, tudo isso são coisas que a gente precisa observar e verificar e fazer e colocar na anotação de enfermagem, tá? Posição, mudança de decúbito, higienização, né? O banho, que tipo de banho que foi, se foi dado banho no leito, se foi banho de aspersão no chuveiro, se foi banho na cadeira de banho. Toda a condição que foi realizada, eu também vou colocar na anotação de enfermagem, tá? Se foi feito curativo, ou se ele tem curativo, como é que foi feito curativo, qual a condição da lesão, né? A extensão da lesão, a profundidade da lesão, né? Se foi um curativo que ele teve alguma cobertura, ele levou uma pomada, teve alguma medicação que foi ali realizada, tenho que registrar. Tem dreno, né? Vocês já devem ter visto aqueles drenos de tórax, né? Que é aquele tubo que coloca aqui, que vai drenar líquido ou sangue do pulmão, por exemplo, né? Tô dando um exemplo do pulmão, mas pode ser qualquer outra coisa. Geralmente, mulher que põe silicone coloca também, né? Aqui no seio, coloca na mama também o dreninho de Portovac, que é um dreninho sulfonado, que ele também vai contabilizar
o quanto está drenando daquela cirurgia, né? Então, eu também coloco que dreno que é, onde que quantidade de líquido foi drenada, e se foi observado algum sinal aí, e se o paciente relatou algum sintoma referente àquele dreno. Coloco os acessos, não esqueço, né, que acesso que ele tem, e a condição desse acesso, tá vermelho, não tá vermelho, tá edemaciado, tem hematoma, tá extravasando, tá endurecido, eu olho como é que tá a condição daquela punção, né? Tem dor, esse paciente, não posso esquecer de relatar dor, né? Muitos locais, a gente usa ou uma escala numérica, olha, de 0 a 10, como que tá a sua dor? Né? Ou uma escala de cores, ou se for criança, a gente usa uma escala de face, né? De rostinho, né? Pode ser da Mônica, do Cebolinha lá, né? Mas na pediatria, o pessoal da pediatria adora uma carinha, e aí acaba tendo uma identificação melhor de como que tá a dor daquele paciente. Certo? Teve intercorrência? Agravou? Aquele paciente piorou? Né? Qual que é a conduta? O que a gente fez? O que a gente observou? Né? O médico foi convocado? Foi comunicado? Né? Foram feitas medicações? Tenho que anotar também. Tá? Anotação, então, que é a principal slide dessa aula. Tá? A anotação, que é da equipe de enfermagem, dos auxiliares e técnicos, são os dados brutos, que foram elaborados por toda a equipe, né, naquele momento. Então, aquele sinal vital foi aferido daquele jeito, daquele momento. Então, são os dados pontuais. Vão registrar tudo o que eu observei. E o que é a evolução, que é o enfermeiro que faz? São esses dados analisados, né? Que a gente faz ao longo lá das 24 horas, de como se comportou aquele paciente, né? De qual é a melhora, ele piorou, ele melhorou, todo esse registro, essa observação crítica dos dados coletados é o enfermeiro que faz, tá? Então, essa é a principal diferença, né, de quem é técnico hoje e será enfermeiro, e de quem não sabia, que não é da área, de qual é a diferença da sua equipe para você. Não é que, percebam que não é que um é melhor que o outro, é que cada um faz sua função, tá? Cada um tem seu papel, importante tanto quanto, tá? Então não desvaloriza, eu sou enfermeiro, o técnico que não quero nem saber. Não, né? Você percebe que sem a ação do técnico e do auxiliar aqui, né, o enfermeiro não vai conseguir realizar o dele, tá? Então são ações conjuntas, tá? E aqui tem um exemplo bonitinho, né, de admissão ali, horário, né, hora a hora, para dizer o que foi realizado ali, ó. Admitida na unidade proveniente do PS, né, deambulando, caminhando, acompanhada pela mãe, olha lá os sinais e sintomas, orientada quanto às normas do setor. Então, quando aquele paciente foi admitido lá no setor. E aí, vocês podem olhar depois, com mais calma, como é que isso foi fazendo, né? Como é que isso foi sendo realizado ao longo dos horários. Certo, minha gente? Chega! Chega que minha água acabou. Não quero manter minhas anotações a tinta. Pode desligar. E aí, gente? Sobreviveram? Professora Juliana, Alcilene, Oi, Silene. me diga uma coisa. Manda. Assim, é bastante anotação, realmente. E você pode me informar o livro? Que você vai utilizar para estudar? Esse livro. Tem esse livro para vender no momento? Amor, os livros da Anhanguera, você pode ver direto no portal. Se você quiser algum livro à parte, é porque o livro de habilidades você consegue direto no portal. Ou você pode comprar, ou você pode baixar ele em casa. Se não, vocês podem utilizar ou a Potter, né? P-O-T-T-E-R, ou a Brunner, que são duas literaturas boas para estudar fundamentos de enfermagem, que é essa matéria de habilidades, tá? Então, tanto na literatura que vocês já têm, que é esse conteúdo do AVA, quanto literatura
extra, né? Tudo isso vocês podem encontrar ou na Potter, ou na Brunner, ou no livro de habilidades. Certo? Tá. Obrigada, certo. Nada. Gente, foi bom? Tudo bem? Estão vivos? Deu certo? Me deem um feedback. Fala, Maísa. Tô te vendo. Perfeita aula. Gostou? Amei. Gostou, Bianca? Amei. Obrigada. Foi Eu bom? também gostei. Ah. Gente, ficou dúvida? Vocês ficaram com dúvida? Teve alguma coisa que não pegou, não deu tempo? Pro, não entendi tal coisa? Não? Tudo bem? Eu vou falar por mim, professora Juliana. Assim, como eu Ah. entrei um pouquinho mais tarde, eu vou pegar o conteúdo e vou ler, e na próxima aula, se tiver, eu vou tirar minhas dúvidas, pode ser? Claro, por favor, faça isso, anota as suas dúvidas na hora que você estiver assistindo a aula, e se você tiver essa dúvida mesmo, aí a gente conversa, me manda e-mail, de algum jeito a gente conversa. Ou pede para o Carlos ou para a Maísa que eu passo tudo, passo meu e-mail para eles, se eles já não tiverem, mas eles têm meu contato, e aí qualquer coisa eu posso responder em outro horário, sem problema algum. Tá bom? Tudo bem. Obrigada. Gente, obrigada, espero que vocês tenham aproveitado. Para mim foi um imenso prazer. Eu sei